Olá, caríssimas! Ficção Brasileira 1, mais um encontro, e hoje vamos falar sobre Machado de Assis, cronista. Habitualmente, quando pensamos em Machado de Assis, pensamos no Machado de Assis romancista, ou Machado de Assis contista, né? Ideias de um canário, a cartomante, a chinela turca, contos muito famosos de Machado, que com toda justiça o colocam entre os mais importantes prosadores de ficção da literatura brasileira, se não ocupando uma posição central. Não é muito habitual se referir a Machado de Assis como cronista. No entanto, Machado escreveu crônicas por mais de 4 décadas. E quantitativamente foi o gênero literário que ele mais praticou. Então, é necessário, para entendermos melhor a obra de Machado de Assis e sua escrita, né, os mecanismos de escrita que atuam nela, sem dúvida é necessário que entendamos um pouco do Machado de Assis cronista. Afinal de contas, foram 4 décadas ininterruptas, né, praticando esse gênero literário. Nos principais jornais do Rio de Janeiro, o principal de todos, aliás, a Gazeta de Notícias, que trazia ali nos seus quadros de jornalistas importantes escritores da época, Machado escreveu, escritores e políticos também, né? E publicou nesses jornais não apenas as suas crônicas, folhetins, como também romances folhetins. Os grandes romances machadianos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, foram todos publicados nos jornais, inicialmente. No rodapé da primeira página, os chamados romances fatiados. Essa é uma informação muito importante porque normalmente se coloca Machado de Assis como sendo um elemento da literatura brasileira pertencente à chamada alta cultura. E isso pode gerar uma impressão de que Machado fosse um elitista. Mas Machado não era um elitista. Uma das provas que ele não era um elitista é justamente essa prática jornalística que se estendeu durante décadas, no caso dele. Ele considerava inclusive o jornal, junto com a tribuna política e também a oratória religiosa, um importante meio de divulgação e de propagação da cultura letrada. Isso numa sociedade em que o analfabetismo ainda era a maioria, né? Então a concepção literária de Machado não é uma concepção elitista. Os grandes romances machadianos, que hoje compõem o cânone, eles foram publicados como romances em pedaços, dentro de um esquema de jornal, de publicação de jornal, como nós temos hoje a novela televisiva, né? O folhetim chamado folhetim eletrônico, aliás, né? O romance folhetim eletrônico. Então nós vamos trabalhar eu coloquei aí três crônicas de Machado. Eu estou olhando aqui para a esquerda porque está as minhas crônicas, elas estão aqui impressas, tá? Então eventualmente eu vou fazer alguma referência a elas, né? Nós separamos 3 crônicas aí, uma de 1859, publicada no periódico O Espelho, né? Numa seção que se chamava Aquarelas. Um outro de 1896, publicado na Gazeta de Notícias, o grande jornal do século XIX, numa sessão de rodapé intitulada A Semana, né, que era muito comum um cronista passar em revista a semana, os fatos da semana. Né, era uma característica, inclusive nós já vimos ali no Francisco Otaviano e no José de Alencar. Era habitual uma das tópicas, ou seja, tópicas são lugares comuns, motivos, temas que são recorrentes. Né, uma das tópicas do cronista era justamente essa, passar a vida urbana em revista, os fatos mais importantes que aconteceram nos últimos 7 dias. E, finalmente, uma crônica publicada em 1892, essa da 1892, sob o título de Bondes Elétricos. Tá? Essa não há informação sobre onde ela teria sido publicada, e ela já contém um título diferentemente das 2 primeiras que nós nos referimos. Tá? Vamos trabalhar hoje só com 2 crônicas. Essa de 1859, publicada nas Aquarelas, tá? E a dos Bondes Elétricos, de 1892. Deixaremos a crônica publicada na semana de 1896 para o próximo encontro. Tá? O que essas 2 crônicas têm em comum? Aquela de 1859 e a de 1892, perdão. Batendo à vista imediatamente. Elas têm em comum o fato de tematizarem novidades, inovações. Inovações no campo da chamada infraestrutura, né, o âmbito
das estruturas econômicas, das estruturas de produção, e, ao mesmo tempo, focalizar em inovações que ocorrem na chamada superestrutura, no campo da cultura. É o caso aqui, no campo da cultura, a crônica que trata do surgimento do folhetim. E, no âmbito da infraestrutura, a crônica que trata do surgimento dos bondes elétricos. Nós já vimos isso anteriormente, né? Em Francisco Otaviano, quando ele trata de algumas inovações da vida urbana, como o sistema hidráulico, questão da iluminação pública, surgimento da primeira estrada de ferro. Em Alencar também, a modernização do carnaval, a saída de cena do intrudo, é uma novidade, né? Os bailes de máscaras, as sociedades carnavalescas. Novas formas de entretenimento que surgem nessa estufa urbana, é o caso do jockey, quer dizer, é uma das tópicas, nós podemos afirmar que é uma das tópicas, tá? Uma palavra muito importante, um dos lugares comuns, um dos temas ou motivos que se repetem nos cronistas, justamente essas inovações, sobretudo as chamadas inovações técnicas, como o bonde elétrico, a iluminação a gás, enfim, essas inovações que têm um impacto decisivo sobre a paisagem urbana e sobre a vida social também. Tá? Então podemos mais uma vez afirmar que uma das tópicas, um dos lugares comuns, um dos temas ou motivos habitualmente repetidos pelos cronistas, entre eles nós vamos encontrar justamente a tematização das inovações, sobretudo as chamadas inovações técnicas. Isso vai persistir aí ao longo de todo o século XIX e avançando no século XX. Nós vamos encontrar João do Rio, por exemplo, na primeira década do século XX, tematizando também os bondes elétricos, tematizando o automóvel, tematizando o cinema, o próprio telefone, o fonógrafo, tá? Essas inovações técnicas de um efeito decisivo, né, nas formas de convivialidade e na vida social como um todo. Se é uma tópica, significa que ela é um tema ou um motivo que se repete. Né? Essa repetição ela é habitual numa escrita quase industrial, como é o caso da crônica. A crônica ela tem um aspecto aí de artesanato seriado. Ela não chega a ser industrial, mas ela é um artesanato seriado. Dentro dessa concepção de artesanato seriado, é natural que a repetição, a reprodução, né, gere a repetição. Né? Então nós vimos aí, por exemplo, na crônica de 1859, como surge uma imagem nessa crônica de Machado de Assis que anteriormente o José de Alencar já havia utilizado, aquela que compara, faz uma analogia entre o cronista e o colibri, devido ao seu voo curvo, um voo mais baixo, né, e em zigue-zague, pulando de uma flor para outra. Né? Então é natural, né, que essa repetição dentro de um gênero que ele tem aí um modo de composição muito próximo ao de um artesanato seriado, que haja repetições que compõem essas tópicas. Como o próprio Machado sinaliza nessa crônica de 1859, a crônica folhetim, essa crônica que é publicada na primeira página, no rodapé da primeira página do jornal do século XIX, ela tem aí uma espécie de receita. Né? Ela tem que unir o útil, o fútil, o sério e o frívolo, né? O grave e o engraçado. E ela tem um público amplo, mas ao mesmo tempo exigente, no sentido de que o que ele espera da crônica publicada na primeira página do jornal, no seu rodapé, não é um texto maçante, um texto pesado, como é um editorial de política, um editorial de economia. Pelo contrário, o cronista ele tem que escrever tendo em mente que o seu público, né, ele quer ali um pedaço de texto que tenha uma legibilidade fácil, que ele possa ser oralizado. Isso é um dado muito importante, né, porque o jornal, no século XIX, com muita frequência, ele era lido em voz alta pelas pessoas. José de Alencar fala muito sobre isso em seu livro Como e Por que Sou Romancista. Né? Ele, inclusive, era o leitor oficial da família dele. Ele chega a fazer uma espécie de recordação, né? Um registro, um memorial de um momento na infância dele, em que ele estava lendo um romance aos pedaços, um texto que era publicado, um romance que era publicado em pedaços na primeira página, na rodapé da primeira página do jornal. Era um romance aos pedaços, ele estava lendo, e as pessoas começam a chorar em dado momento porque morre uma personagem. Nisso batem à porta, é o padre, e ele pergunta: o que está acontecendo? Está todo mundo chorando. E o José de Alencar informa que havia morrido um personagem do romance folhetim.
Quer dizer, o romance folhetim, o folhetim de um modo geral, o jornal, como Machado de Assis ressaltava, era uma forma poderosa de infiltração, de propagação, de difusão da cultura letrada. Tá? Então, além de tudo, ele também tinha um aspecto descartável, né, a crônica. Afinal de contas, ela era publicada no jornal e, como sempre se disse, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Ou, como o cronista Rui Castro costuma falar, o jornal de hoje embrulha a gaiola do papagaio de amanhã. Né? Enfim, há uma perecibilidade na crônica pelo fato dela ser publicada nesse suporte perecível do jornal, né? Esse suporte efêmero. Tá? Então, sem a menor dúvida, nós podemos dizer que, devido a aspectos mesmo estruturais do gênero, a crônica ela trabalha com a ideia de repetição, com a ideia de reaproveitamento de materiais. E há tópicas, há temas, lugares comuns, motivos que se repetem. Tá? Nós já falamos, um deles é justamente noticiar inovações técnicas e seu impacto. Né? Outro dessas tópicas é justamente falar, escrever sobre o próprio ato de escrever uma crônica. Nós vimos que o Alencar faz isso também na crônica dele. Ele fala, todo mundo passeou, passou a tarde aí, o começo do anoitecer passeando, curtindo, gozando a cidade, uma cidade muito agradável, com vistas e tal, e agora eu volto para casa e não tenho sossego, eu tenho que escrever a minha crônica folhetim. Né? É um tema comum dos cronistas tratar dessa escrita da própria crônica. Tá? É uma espécie de escrita em espelho, instaura um nível de metalinguagem dentro do texto muito interessante. Isso tudo nós podemos falar em relação à primeira crônica. Tá? Em relação à segunda crônica, aquela de 1892, que trata dos bondes elétricos, o primeiro ponto que nós podemos notar aí é o hibridismo. Né? Há um hibridismo de gênero aí. Ela é uma crônica folhetim, uma crônica publicada no rodapé da primeira página de jornal no século XIX, só que ela absorve dentro dela o diálogo entre dois animais. Né? Então nós chamamos isso de uma fábula. Né? Tem uma incorporação dentro do gênero crônica, do gênero fábula. Isso também não é novidade, é uma das tópicas desse hibridismo textual. Nós vimos como Francisco Otaviano incorpora dentro da crônica um apólogo, né, que é quando o lampião a azeite de baleia, ele começa a falar e reclamar que está sendo esquecido, abandonado, que os namorados vão se arrepender, que eles vão sentir saudades da semi-escuridão que o lampião de azeite de baleia deixava a cidade. Né? Então é uma tópica do cronista, esse hibridismo de gêneros. Ele incorporar dentro da crônica outros elementos. Francisco Otaviano, na primeira crônica com a qual nós trabalhamos, faz isso em relação ao apólogo, e o apólogo tem toda uma tradição nobre dentro da literatura, isso que é curioso do cronista, né? Ele cruza o alto com o baixo, a alta literatura com a baixa, com a literatura que é um artesanato seriado. Né? Ele pega lá uma forma que pertence a uma tradição culta, canônica, né? Os apólogos de Dom Francisco Manuel de Melo, por exemplo, né? E traz para o interior ali de uma escrita perecível, uma escrita que é considerada inclusive descartável. Né? Isso Machado de Assis que está fazendo. Né? Então, considerar Machado de Assis apenas a partir da sua produção em livro é ignorar, primeiro, o jornalista que ele foi, o cronista que ele foi por mais de 4 décadas, o gênero no qual ele mais escreveu foi a crônica, muito mais do que romances e contos. Ele tem uma produção de crônicas imensa, que está sendo sempre descoberto material novo. Tá? Um pesquisador, John Gladson, estrangeiro, inclusive, fez descobertas incríveis nesse sentido. E mostra que Machado de Assis também não era um elitista cultural. Como se fosse preciso defendê-lo. Né? Nós sabemos que em diversos contos de Machado, a narrativa para ele transcrever, por exemplo, o canto de vendedores ambulantes, vendedores de rua, os pregões, né, de vendedores de rua. Isso só para dar um exemplo imediato. Né? Então, mesmo aquela ideia do romance tragicômico machadiano, que foi aventado pela primeira vez, na verdade, pela Ellen Caldwell, né? Essa oscilação entre o trágico e o cômico é uma oscilação também que o cronista tem que ter entre o grave e o fútil, entre o sério e o engraçado. Né? Então, para entendermos Machado, nós necessariamente temos que dar uma olhadinha na crônica dele e entender, por exemplo, essa escrita em zigue-zague, que é uma outra tópica do cronista, né? O voo do colibri, esse zigue-zague voando de modo incessante de um tema para outro. Nós vamos ver na outra crônica como isso fica muito claro, né? Essa escrita em zigue-zague.
que aparece também no romance, né, sob o nome nobre de digressão, mas que aqui, de forma mais modesta, talvez Machado tenha feito na crônica o seu laboratório de digressões na escrita. Né? A crônica tem também esse zigue-zague. Então, para entender os procedimentos que Machado usa no romance, não basta nós tentarmos estabelecer diálogos intertextuais com a tradição da alta cultura. É necessário entender também a atuação de Machado de Assis dentro aí do jornalismo, o começo de um jornalismo profissional, né? O primeiro jornalista profissional na história do Brasil, segundo Rui Castro, foi Manuel Antônio de Almeida, muito próximo a Machado de Assis. Né? A atuação de Machado de Assis como jornalista, essa escrita parda, perecível, de artesanato seriado, que ele escreveu aí ao longo de 4 décadas e que funcionou também como um laboratório para vários procedimentos estilísticos que nós vamos encontrar nos grandes romances. Grandes romances que, por sua vez, foram originalmente publicados no rodapé da primeira página do jornal. Né? Então, essa imagem do Machado de Assis como um elitista cultural, como um autor que só trabalha com fontes eruditas, ela é um pouco falaciosa. Ele trabalha, sim, com as melhores fontes eruditas, fontes canônicas, o Eclesiastes, Shakespeare, a Bíblia, né? De um modo geral, Dante, que ele adora, né? Mas também há muito aí de artesanato, de carpintaria, que ele aprendeu escrevendo crônica durante 4 décadas, assistindo em zigue-zague, as digressões, né? As interpelações. É habitual o cronista se dirigir ao leitor, leitora, normalmente leitora, né? Ele fala a essa suposição de que essas crônicas fossem escritas tendo as leitoras como público-alvo, o que também sabemos que é um pouco falacioso, uma vez que esses textos eram oralizados, lidos em voz alta em família, né? Não havia televisão, as pessoas depois do jantar ou depois do chá das 5, habitualmente faziam uma leitura do rodapé do jornal. Tá? Então são essas as questões que eu gostaria de levantar com vocês em relação a essas 2 crônicas, ressaltando que nós começamos a tocar aqui num ponto muito interessante, essa ideia da repetição, né? De como a reprodução técnica do jornal ela tem aí um impacto também no nível estruturante dos textos. Nós encontraremos também uma estética da repetição dentro das crônicas machadianas, nas crônicas do modo geral, né? As chamadas tópicas, lugares comuns, temas ou motivos que são recorrentes na escrita do cronista. Né? É o cronista escrevendo sobre o próprio gesto de escrever, é o cronista escrevendo sobre as inovações técnicas, é escrita em zigue-zague, que é um procedimento estilístico, é uma outra coisa, né? É um agenciamento dentro de um gênero, de um outro gênero, ou seja, dentro da crônica ele traz o apólogo, dentro da crônica ele pode trazer uma fábula, pode trazer a forma dialógica, que é característica do discurso dramatúrgico, né? Então, esse hibridismo também sendo um procedimento estilístico. Então, falamos aí de 2 tópicas, as inovações técnicas e escrever sobre o próprio ato de escrever as crônicas, né? E 2 procedimentos estilísticos. O hibridismo genológico, o hibridismo de gênero, né? O gênero crônica absorvendo outros gêneros dentro dele, tá? E também a questão da escrita em zigue-zague, as digressões, o voo do colibri, um voo rasante e incessante por diversas flores sem parar. Tá? Há ainda essa questão do tom, o cronista ele funciona aí a partir de uma oscilação pendular, um equilíbrio quase impossível, muito difícil de ser alcançado, como Alencar e Machado reforçam, né? Entre o grave e o fútil, entre o sério e o engraçado, que compõem aí o tom geral da escrita do cronista. Caríssimas, por hoje é só. No nosso próximo encontro trabalharemos com a crônica de Machado de Assis, publicada em 22 de novembro de 1896, na Gazeta de Notícias, numa sessão intitulada A Semana. Um abraço e até breve.